Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FlexFlow Podcast. Hoje a gente tem o prazer enorme de receber a Cláudia Rezende, que é uma pessoa que particularmente é muito querida para mim. A Cláudia, né, trazendo um pouco do perfil dela, ela é uma mãe, facilitadora de processos com Enneagrama, certificada pelo Integrative Nine, consultora e facilitadora integral pela Meta Integral também. Ela tem mais de 20 anos de experiência profissional, né, em diversas áreas aí, administrativas, financeiras, foi executiva por algum tempo também, né, Cláudia? E os 7 últimos anos ela tem focado mais no desenvolvimento humano, em parceria com a XI, trabalhando com a XI desde 2019. A Cláudia foi uma das pessoas que eu tive contato quando eu fiz uma das certificações que foi uma das mais importantes da minha carreira, que foi a Meta Integral. Então, agradeço muito, Cláudia, pela interface que a gente teve. E também, além disso, ela é formada também em coaching ontológico, em constelação estrutural e circular pela Geyser Works, além de facilitadora de processos de autoconhecimento, usando, né, os conceitos das lógicas de ação e níveis de consciência pela Shifting Horizons. E também, assim como o Stefan, que a gente recebeu há pouco tempo aqui, ela também é parceira do Thinking Environment, então ela faz também intervenções utilizando essa metodologia. Então, Cláudia, prazer enorme receber você hoje no FlexFlow. Com certeza você vai trazer vários insights aí, muito legais e eu preciso admitir que, para mim, o conhecimento, né, do Enneagrama, que é o conhecimento que a gente vai explorar hoje, os tipos de personalidade foram, assim, fundamentais no meu processo de autodesenvolvimento, né, expandiu muito, assim, minha percepção e é acho que um momento muito especial aqui do FlexFlow ter você aqui hoje. Legal, Gui. Obrigada pelo convite. Zé também, um prazer estar aqui contribuindo no podcast de vocês e estar manifestando o meu propósito, né, em relação à expansão da conexão, da consciência da gente com a gente mesmo, das nossas relações, e com esse nosso sistema aqui que temos em comum, né, no sul do país. Legal. Eu vou ter que acrescentar que você falou um monte de coisa, o Gui falou um monte de coisa aí, né, do significado aí, né, que teve tem o relacionamento de vocês. Eu tenho que falar também, cara. Eu já quero começar até abrindo com isso, né? Eu acho que, né, a gente já falou várias vezes aqui, cara. Eu talvez seja uma das pessoas que trabalha com abordagem integral há mais tempo no Brasil, né? Entre as pessoas que trabalham com abordagem integral há mais tempo no Brasil. Mas, lógico, né, sempre tive aquela predileção, né, aquele viés muito mais para ficar em quadrante e níveis, né? Sempre achei que tipos, né, não era algo tão importante assim, não era algo, né, tão significativo assim, até porque eu tinha definido, né, o meu propósito como sendo fazer pessoas, ajudar pessoas e organizações a evoluírem, né, o seu nível de consciência, evoluir sua lógica de ação. Então, eu achei, esse negócio de tipos e personalidade é uma coisa secundária, é uma coisa estática, né? E assim, estar, né, fazendo a CMI hoje, a turma 7, participando da CMI, tem sido revolucionário nesse sentido, né? Eu entendi a importância que tipos têm, né, na verdade, na nossa jornada de desenvolvimento e, consequentemente, na jornada de desenvolvimento das pessoas dentro das organizações. Então, eu tive, assim, profundos insights em relação à minha jornada e, assim, cara, tenho que agradecer especificamente, no teu caso, a super devolutiva que eu tive, né, do Enea 9, né, do meu teste de Enneagrama, né, super devolutiva, assim, cara, foi ali o que fechou a minha paixão pelo Enneagrama, né, ter tido a devolutiva contigo. Então, cara, reforça, super bem-vindo e um prazer enorme estar te recebendo aqui no nosso podcast. Boa, Zé. Já que você trouxe, né, essa questão dos níveis de consciência, tem uma frase do Ken Wilber que eu adoro, que ele fala assim, que para a gente transitar nos níveis de consciência, nos estágios, é preciso a gente ter o conhecimento do endereço cósmico. E o que o Enneagrama faz, quando a gente fala, né, do desenvolvimento através do Enneagrama, quando a gente consegue atingir, né, a nossa virtude, a ideia santa, justamente através do ego, né? Usar o ego e não ser usado pelo ego. Então, para transitar pelos níveis, é preciso, sim, a gente se conhecer nesse nível de detalhamento que o Enneagrama oferece e ter um ego forte.
Então, já abrindo aí, trazendo um pouco da minha perspectiva, que acho que é válida, né? Desse trânsito pelos níveis de consciência que o Enneagrama oferece. Então, e em relação aos quadrantes, já que você curte também, a galera que ouve aqui o podcast tem conhecimento assim dos quadrantes? Você acha? Sim, a gente já falou dos quadrantes, né? De perspectivas. Em Né, algum episódio anterior, assim? Isso. Uhum. Então, assim, quando a gente fala de Enneagrama, imagina que daquele lado esquerdo, assim, do quadrante, que é a parte mais subjetiva, né? O superior, ele oferece uma transformação profunda, porque ele traz, né, essa compreensão de sentido, de propósito. Quando a gente fala do esquerdo inferior, ele traz uma linguagem compartilhada que gera relação mais compassiva, muitas vezes mais neutras, né? Então, nas organizações, quando um conhece o tipo do outro, por exemplo, eu sou, além de integradora na XI, eu sou cofundadora da Rota Mais também. E ao saber o tipo e o subtipo da minha sócia, nós conseguimos criar uma linguagem neutra que favorece o desenvolvimento do nosso negócio, da nossa atuação. E aí, trazendo para o quadrante da direita, né, do lado mais objetivo da coisa, quando a gente se conhece, quando a gente sabe as questões do nosso tipo de personalidade, a gente consegue uma conduta muito mais consciente. E aí, reconhecendo as formas de agir com mais consciência, o que vem no quadrante do coletivo ali do lado direito, o objetivo, é que as pessoas conseguem gerar comunidades muito mais resilientes, muito mais fortes e times que performam com mais eficácia e eficiência. Então, para mim, o Enneagrama é algo que também foi uma grande revolução na minha vida. Assim, não foi uma evolução, foi uma revolução mesmo quando eu descobri o que significava ser um tipo 9 nas organizações como eu. Era naquele nível de consciência, naquele momento da minha vida. Legal, você falou com esse tua sócia aí, eu só fiquei pensando em eu e o meu sócio, né, o Paulo, né, o Paulinho, né, que também é um tipo 7, né, e assim, a nossa ansiosa busca por um sócio 1, um sócio 8, 3, né, tudo menos 7, a gente precisa de alguma coisa, né, talvez, né, porque até o nosso caminho não passa, nosso caminho, né, de evolução saudável aí não passa muito por esses outros níveis aí, né? Mas é isso aí, cara. Eu acho. E você falou uma coisa muito legal. Você falou do propósito, e especificamente falar de propósito, né? Para mim, propósito e personalidade, propósito e enneagrama eram coisas que não tinham nada a ver, né? Eu achava assim, pô, cara, propósito é uma coisa que você descobre na tua trajetória de vida, ao longo da sua trajetória de vida, né? Tem a ver, sim, né? Eu sempre pensei muito nisso, né? Tem a ver, sim, com seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus talentos, né? Com seus gostos, né? E com a sua trajetória de vida, mas, cara, que personalidade tem a ver com isso? E aí, cara, desde do módulo passado da CMI, que eu tenho, assim, né, percebido cada vez mais a influência que isso tem na questão do propósito. E aí eu falo, até mandei a mensagem para o Marcelo hoje, né, falando justamente, cara, que eu falei assim, cara, eu assisti, o YouTube me mandou, né, me sugeriu aqui um vídeo seu que era a TED, né, de 11 anos atrás, em que você fala de propósito. Eu não tinha assistido ainda, né? E, cara, quando eu assisti aquilo, assisti hoje, tá? Na hora do almoço hoje. E foi assim, cara, eu falei, cara, que absurdo, né? Aí eu mandei lá uma mensagem para ele, agradecendo, né? Porque, assim, foi um absurdo de quantidade de insights ao mesmo tempo, né? E justamente porque eu consegui incorporar ali, né? Ele falou em primeira pessoa ali, né? Ele fala a maior parte da TED dele em primeira pessoa, e ele trouxe essa vivência, essa experiência dele justamente com o tipo dele, com o tipo 3 dele, né, com o vício do tipo 3 dele, e a influência que isso tem no caminho dele, né, no propósito dele. Eu achei espetacular, cara, espetacular. E aí, mais uma vez, né, Zé, trazendo aqui a integração do nível com o tipo, quando a gente fala, né, do tipo 7, né, que você já se declarou o tipo 7, assim, você pode estar naquele nível de consciência com uma personalidade mais distorcida ali, fazendo 1000 coisas ali no FOMO, né, no Fear of Missing Out, super ativo, ou você pode já conseguir tendo consciência do teu ego, né, dos teus medos,
dos teus pontos cegos, gatilhos, mecanismos de defesa, e em direção ao teu endereço cósmico, que seria assim, o apreciador em êxtase, onde você conseguir realmente ver beleza e alegria de forma livre, satisfeita e plena, num lugar, como até o próprio Marcelo cita, de repente numa fila do banco, né? Então, como que a gente faz esse trânsito com consciência para conseguir manifestar o nosso propósito? Acho que os dois juntos é um grande acelerador, assim, níveis exatamente. Eu não conseguia ter essa visão, né? Eu não conseguia ter essa visão. E é muito isso. Hoje eu vejo assim, cara, os dois totalmente conectados, né? É aquela coisa, né? Eu acho que a nossa personalidade ela acaba mudando de sabor, né? O nosso tipo, à medida que a gente vai trilhando níveis de consciência mais complexos, né? Mas, ao mesmo tempo, né, se a gente pega ali os diversos níveis de consciência, eles também têm um sabor diferente, dependendo, né, da onde você está vindo, né? Com que script, né, você está entrando naquele nível de consciência. Cara, da minha experiência pessoal, eu posso dizer que um monte de coisas que eu via como DPs de níveis menos complexos, que eu tinha, né, que eu já tinha passado por eles, que meu centro de gravidade já tinha passado por eles, um monte de coisa que eu via como DPs, cara, não tem nada de DP não, cara, é vício mesmo, cara, é vício da personalidade mesmo, total. A gente fala no Enneagrama, né, que a gente vai se formando a nossa personalidade, assim, primeiro tem um instinto, depois a gente tem um vício emocional, aí um vício mental, e para a gente transpor isso é como aquele momento de creque da lagosta, assim, né, de desconforto, de quiebre, que a gente fala no coach ontológico, que você vai conseguindo integrar as dualidades, a polaridade, o paradoxo, para atingir um nível superior. Então, quando você reconhece e conhece o seu tipo, esse esforço consciente possibilita esse trânsito, né, com mais facilidade, vamos dizer assim, com mais autopercepção. Exatamente. Eu acho que essa é a grande questão, porque quando você não tem conhecimento do Enneagrama, diversas tendências suas, né, propensões, tendências, vão passar ou desapercebidas, ou você vai ver assim, mas por que eu estou com essa tendência aqui? O que é isso, né? E por quê? Por que eu estou tão apegado a esse traço que é de um nível menos complexo? E era esse tipo de coisa que às vezes eu me questionava, né? E de repente, cara, foi aquela luz assim, cara, aquele ahá absurdo, né? Porque assim eu falei, nossa, tudo que está apontando aqui são coisas que eu venho convivendo nessa trajetória, talvez dos meus últimos, né? E prestando muita atenção, talvez nos meus últimos das duas últimas lógicas de ação aí de centro de gravidade, antes da atual, eu já venho prestando atenção, conseguindo prestar atenção nisso, e não endereçava, né? não via isso como algo que o simples fato de você prestar atenção e reconhecer, cara, é meio caminho andado, né? Exato. E o Enneagrama, ele tira da subjetividade e traz para a objetividade tudo aquilo que precisa ser trabalhável, que é o que você está falando, e o que é conhecido é trabalhável, né? Enquanto está aqui no campo da subjetividade, você não consegue trabalhar. E ele tem a ver com lidar com as emoções básicas, né? Com o medo, com a raiva e com a tristeza e a vergonha. Então, quando você reconhece, né, como um tipo 7, que a questão ali é um medo de entrar em contato com uma dor, com uma questão mais profunda, você tira da subjetividade, traz para a objetividade, e aí consegue perceber quais são os caminhos daí de flechas e asas que você precisa olhar para seguir, né? Porque a diferença do Enneagrama de muitos outros métodos super eficientes também que as empresas e organizações trabalham é que ele te fornece um caminho de desenvolvimento, né? Então, assim, ele te dá a chave para você sair da caixinha onde você se encontra, vamos dizer assim, e te dá a direção do endereço cósmico. Então, é muito bacana desde a percepção do teu instinto, que é a primeira coisa que se forma, né? Quando você vem ao mundo, assim. Então, todos nós temos um instinto reprimido, e se a gente não sabe que isso é um instinto, que é algo que está ali no sistema reptiliano, e que de forma reativa, quando já foi,
você tem mais propensão de demorar, ou seja, você falou da DP, né? De demorar de conseguir lidar com essa sombra, com esse gatilho, com esse mecanismo de defesa para poder evoluir. Então, o Enneagrama traz de forma muito objetiva esses nomes, né? E uma vez que você consegue nomear, você consegue dar um passo atrás e escolher seguir ou não, né? Para mim, acho que foi uma descoberta, assim como você falou, né, Cláudia? A gente fica consciente de várias coisas. Eu acho que o que foi interessante para mim é que quando eu comecei a ficar consciente desses traços mesmo de personalidade, eu sou um tipo 9, né, assim como você, Cláudia, e você começa a resgatar histórias, né? Eu comecei a perceber e me dar conta de histórias da minha infância, assim, de fatos, e comecei, claro, a prospectar junto com meus pais, enfim, com os meus familiares. E, caraca, você começa a rastrear mesmo de onde que surgiu, e eu vejo quão importante isso é como um mecanismo de ressignificação mesmo, né? Eu acho que o Enneagrama é altamente terapêutico mesmo, né? Se você fizer esse caminho e conseguir identificar esses eventos que foram marcantes e que, de fato, criaram esse script de vida mesmo, né? E aí ressignificar isso talvez seja um dos caminhos de cura, né? Tem também a lógica das asas, enfim, dos suportes ali, mas isso foi bem importante. Mas eu queria trazer um ponto, Cláudio, a gente está indo bem a fundo, assim, acho que numa visão um pouco mais avançada do Enneagrama, mas acho que é legal para as pessoas que não conhecem também, se você puder dar uma introdução sobre o que é o Enneagrama, e mesmo esse conceito, né, de tipos de personalidade e tal, só para quem não teve contato aí, entender um pouco mais. Beleza. Então, quando a gente já entrou aqui falando de níveis de consciência, tipos de personalidade, quadrantes, né? Que são 3 diferentes lentes da teoria integral, que é o que a gente tem em comum aqui. Acho que eu, o Zé e o Gui temos essa paixão em comum, que é uma abordagem que tem um dos filósofos mais conhecidos, que se chama Ken Wilber, e ele mapeou, diante de muito estudo, tudo aquilo que funcionava para o desenvolvimento humano, com base na psicologia, na biologia, na pedagogia, enfim, todas as formas que existem hoje atuais do desenvolvimento humano, ele mapeou em 5 grandes lentes, que é quadrantes, que o Zé falou já, níveis ou estágios de consciência, tipos de personalidade, linhas de desenvolvimento e estados. Então, quando a gente está falando de Enneagrama, eu estou falando da lente de tipos de consciência, tipos de personalidade. Ene significa 9 e grama significa pontos. Então, foi mapeado, né, há mais de 2.000 anos atrás, esse estudo vem sendo feito e cada vez mais evoluído. 9 grandes tipos de personalidade que diz respeito a padrões de comportamento, de motivação de comportamento que está por trás de qualquer pessoa. Vamos dizer assim, todos nós passamos por pequenos traumas de desenvolvimento, temos nossas feridas infantis que geram, né, os vícios emocionais, os vícios mentais e que formam a nossa personalidade. E aí, o bacana de tudo isso, eu acho importante a gente dizer que quando a gente fala de tipos, eu estou falando da textura, uma tintura que dá esse sabor diferente na atuação no teu dia a dia. E é uma jornada de desenvolvimento muito dinâmica, porque a última coisa que a gente espera quando fala de Enneagrama é estereotipar. Lógico que tem muito meme aí na internet, tem muito vídeo, tem muita coisa que trazem esses padrões, esses 9 grandes padrões de forma divertida, até inclusive, né? Quando a gente começa a estudar, isso vira um tipo de meme, assim. Mas quando a gente já coloca os instintos, que foi aquilo que eu falei que é a primeira coisa que se forma, vamos dizer assim, lá na base dos estágios de consciência, a gente tem o andaime, assim, a base de tudo é o instinto. Então, eu estou falando de 9 grandes padrões com 3 tipos de instinto, que é o autopreservação, o sexual e o social. Então, eu já estou falando de 27 subtipos. Então, são 27 grandes padrões. Quando eu incluo as variantes da forma como você se expressa no mundo, porque também nessa narrativa do Enneagrama a gente fala, né, do pensar, do sentir e do querer, a gente já fala de 54 variantes. Então, assim, eu posso ser um tipo 9 autopreservação, que acho que é o mesmo do Gui, mas o meu pensar é completamente diferente do sentir e do agir dele, então isso já muda tudo. Então, a gente já está falando aí de 54 tipos.
pensando de que a gente se desenvolve pelas asas, que são os números que estão ali do lado da mandala, e evolui pelas flechas, eu estou falando, incluindo as asas, que são recursos disponíveis em 108 tipos, porque a gente sempre tem uma asa mais forte que a outra. Por exemplo, eu sou um 9 com asa 8, acho que o Gui deve ser um 9 com asa 1. Então, assim, a gente vai criando essas distinções. E se eu falar das linhas, incluir as linhas, dá 216 grandes tipos de personalidade. E aí não posso deixar de fora os níveis de consciência, né, que o Zé já trouxe no começo da conversa. A gente está falando de 1.080 tipos de personalidade como padrão. Exato. Tá? Considerando 5 não níveis. Não tem como caricaturar, né? Tem. Então, assim, só pela matemática a gente já diz que não, né, não é uma coisa assim de apenas 9 tipos de personalidade. Uhum. E a Integrative Nine trabalha com 5 níveis. Então, quando eu falo 1.080, eu estou falando só de 5 níveis. Se eu for pegar o Russ Hudson, que é um outro autor, ele fala em 9 níveis de consciência. Aí vai para 1.944 variações. Então, quando a gente fala desse processo de Enneagrama, é um processo muito profundo mesmo, e a vantagem também é que a pessoa consegue se desenvolver de forma autônoma, né? Que uma coisa é o relatório, uma coisa é o mapa, uma coisa é todo o conhecimento horizontal, que traz muita informação, muito conhecimento, outra coisa é quando você põe a pele em jogo e vai para a vida, né? Então, eu gosto também de trazer essa perspectiva de que de nada adianta a gente saber tudo sobre o nosso tipo de personalidade, mas ficar presa no conhecimento, né? Naquela personalidade rígida ali dos estereótipos. Então, gosto sempre de trazer essa importância também de que no mundo atual o mapa é muito útil, então o Enneagrama é fantástico, as lógicas de ação, nível de consciência, tudo isso que o Ken Wilber mapeou é maravilhoso, mas de nada adianta se a gente não se adentrar no território, né? Não se colocar em jogo e a pele em jogo, principalmente. Eu acho que e esse é uma frase que ele enfatiza muito, né? Então, acho que todo o livro dele mais recente ele enfatiza muito essa diferença do mapa e do território, porque as pessoas simplesmente tendem, né? Quando você traz, né, a questão do mapa, aí gera um monte de discussão, de polêmicas, né, que o Wilber adora nos livros dele, né, de polêmicas e tal, em cima do mapa, né? Aí ele fala, puta, mas espera aí, cara. Isso aqui é o mapa, não é o território, não é o território. Exatamente, porque o mapa é fixo, né? Desculpa, Gui, vai lá. Não, eu ia dizer que acho que algumas pessoas tendem a ter uma abordagem um pouco reducionista, assim, né? E olhar para aquilo, para o mapa, entendendo que aquilo é uma definição, uma estereotipagem das pessoas mesmo, né? No final das contas, aquilo é um indicativo. É claro que cada um tem algumas tendências ali que são, né, definidas pelos tipos ali, ou mapeadas pelos tipos, mas a forma de manifestação de cada coisa, isso é infinito, né? Como você falou, você já mencionou ali mais de 1.000 e poucos combinações ali entre algumas das lentes só. Então, mas isso é uma parte só, né? Claro que não tira a individualidade, né, de cada um, porque cada um, a forma que expressa o tipo é muito diferente também, né, Cláudia? Exato. A gente não é um tipo de personalidade, né? Normalmente a gente tem um tipo que ressoa mais. Então, isso também é uma das coisas que, quando eu faço a minha devolutiva do Enneagrama, eu começo por aí. Falo, não se preocupa, porque tem uns tipos de pessoas, de personalidades, que ficam muito baqueadas quando recebe aquele monte de informação, né? Porque o mapa ele é muito objetivo, né? Então, assim, quando chega aquilo também, dá um baque, assim. Então, em relação a essa questão do mapa e do território, assim, é aquela coisa do complicado e do complexo, né? O mapa, ele traduz e simplifica, reduz tudo aquilo que é complicado. Então, é ótimo. A ideia é como é que a gente, né, segue utilizando o mapa, mas incluindo a prática, né? E aí eu gosto de trazer também que o Enneagrama, para mim, é uma filosofia prática, é uma das filosofias mais práticas, porque é muito simples de você sentir ela no território, né? De vez em quando eu olho para o meu mapa e falo, epa, o que está presente aqui, né? Do que eu estou fugindo quando eu, sei lá, me vejo presa no TikTok, por exemplo, que um dos mecanismos de defesa do tipo 9 é a narcotização, né? E eu amo o TikTok. Então, assim, eu virei um pet de algoritmo facinho, porque aquele negócio é muito inteligente. Então, assim, opa,
que meu mapa já me fala que isso aqui é uma narcotização. Do que eu estou querendo fugir, do que eu estou querendo me esconder, né? E o mapa não fixa... O mapa, ele te mostra os padrões e o território não fixa padrão, né? Então, como é que daí eu desligo aquilo com consciência e resolvo atuar nesse mundo complexo aí que a gente está vivendo, que os algoritmos estão mais inteligentes do que muita gente aí, inclusive eu, né? Exatamente. E eu acho que também tem um outro aspecto, desculpa só, Zé, que eu acho interessante também, que o conhecimento do Enneagrama, ele traz empatia também para outras pessoas. Assim, quando você vê que as pessoas se comportam, eles têm uma atuação um pouco mais defensiva ali com relação a algum aspecto, eu acho que é legal também entender que normalmente aquilo está vinculado com algum trauma que a pessoa sofreu, especialmente ali na infância, né, que gerou aquilo. Então, ter esse olhar empático e eu acho que amoroso com relação aos outros também, eu acho que é um dos benefícios do conhecimento do Enneagrama também, né, Cláudia? Exatamente. Então, quando você tiver um assunto bem sério para tratar com o Zé, não adianta vir com uma coisa muito dura, assim, de cara, porque senão a conversa não gera nem engajamento, sabe? Então, como é que você transforma isso numa narrativa leve e começa a experimentar esse território com mais atenção? Então, outra coisa, além da empatia que o Enneagrama traz muito, é esse estado de presença. Porque ele é como se fosse um grande despertador do observador interno que a gente tem. Né? Então, e isso em primeira pessoa e também em segunda, né? Nas relações que a gente tem. Como é que você atua de forma presente, sabendo que dentro da história do teu sócio, enfim, das pessoas que você se relaciona, tem aquele trauma, como você falou, aquela ferida que é inconsciente, né? Exatamente. Muito bom. Então, essa linguagem compartilhada neutra e compassiva é realmente uma das grandes benefícios assim, que as relações e as organizações podem ter de um jeito muito prático, assim, essa clareza. Porque, no fundo, a nossa personalidade está lá, né? Ela foi... o Gurdjieff, que é um filósofo armeno, que foi quem trouxe, né, o Enneagrama para o Ocidente, ele fala de que a gente, para se proteger da personalidade diminuída e buscar aceitação, segurança e reconhecimento, a gente criou como se fosse uma máquina humana que nos faz ficar preso na ilusão da segurança, da aceitação e amor. Então, só que de uma maneira distorcida, né? Então, para esconder, disfarçar a dor, a gente cria essa máscara que é a personalidade, que é o Enneagrama. Então, quando você reconhece isso, fica muito mais fácil acessar, né, conversas muito mais significativas, aproximar aquela pessoa que você está ali conversando, né, em direção à fonte e trazer insights muito maiores se você tem essa conversa neutra, essa capacidade de se desenvolver através da narrativa do Enneagrama. Sabe uma coisa que, enquanto a gente estava falando aqui, me veio, Clau, é que tudo bem, né? A gente amplifica o conhecimento sobre o nosso próprio ser, né? E eu me questiono, às vezes, esse ponto, eu acho que é uma reflexão interessante da gente debater aqui, porque especialmente as abordagens mais orientais, elas trazem uma visão de desidentificação com o ego, né? Como um caminho de desenvolvimento e de evolução espiritual. E é quando o que eu me questiono às vezes é, claro, eu tô aprofundando todo nesse processo de autoconhecimento e eu vejo, claro, benefícios práticos disso tudo, né? Mas o quanto disso impacta numa maior identificação com a minha personalidade, de alguma forma, sabe? Eu não sei, eu queria escutar a tua perspectiva. É claro que quanto mais você vai descobrindo esses, vamos dizer assim, esses gaps, né, esses traumas e tal, você vai se integrando e você vai, eu acho que expandindo a visão de uma certa forma que o teu tipo, ele deixa de ser não sei, ter as manifestações típicas daquele tipo, né, porque você vai integrando, eu acho que você vai sendo cada vez mais diverso na tua manifestação. Mas eu não sei, eu queria escutar a tua perspectiva com relação a isso, assim, como que essa, digamos assim, essa superidentificação gera uma desidentificação ao mesmo tempo, sabe? Então, acho que daí voltamos lá para o começo da nossa conversa ali, que para a gente transitar pelos níveis de consciência é preciso ter um ego forte, né? E quando a gente está falando de um desenvolvimento
intelectual, cognitivo, emocional e até espiritual, é preciso a gente ter o ego forte, porque assim você pode usar o teu ego a seu favor e não ser usado por ele. Porque daí você passa a ter menos reações e mais ações criativas com base naquilo que faz parte da tua natureza. Então, a ideia toda do Enneagrama não é você deixar de ser o tipo de personalidade que você é, né? Vamos dizer assim, eu como um tipo 9, não vou virar num tipo... Num tipo 3, mas como que eu faço esse trânsito pelas asas e flechas? Então, eu como 9, as minhas asas, o que está na lateral, 8 e 1, e como é que eu transito pelas flechas 6 e 3, para quando eu voltar para casa com 9 mais consciente, mais potente. Só para assim, para desconstruir o ego, é preciso você reconhecer o ego, e aí eu gosto de pensar nele como um copo. Você só consegue expandir e sair se você vê as limitações, né, Gui? Então... Eu ia fazer um comentário adicional, porque, assim, cara, a tua pergunta me deixou maluco aqui. Foi a pergunta, essa pergunta, quando você bota o negócio oriental no meio, né, eu já fico, assim, completamente já com a cabeça, né, pirando totalmente aqui, né? E eu estava pirando aqui, justamente, cara, eu acho que, no fundo, de alguma forma, né, a mente ocidental ela tem um viés muito mais dualista, né, do que a mente oriental de uma maneira geral, né? Sim. A mente oriental ela se sente muito confortável com símbolos que uma hora querem dizer uma coisa, outra hora querem dizer outra, né? Então, assim, o próprio alfabeto, né, oriental. Então, assim, e tá tudo bem, cara. Isso aqui cada hora é uma coisa, mas tá tudo bem. O importante é o contexto, né? Então, o oriental, ele cresceu pensando em contexto. Tudo é contextual, né? Então, todas as culturas orientais se desenvolveram em torno disso. Enquanto que o Ocidente não, né? Ele se desenvolveu, teve um momento ali na cultura ocidental, uma ruptura ali na Grécia Antiga, e a partir dali o Ocidente tomou um caminho, né, de dualismo, né? Tomou um caminho de separação, e ao mesmo tempo é um caminho que dificulta a compreensão de paradoxos, né? Então, assim, eu acho que uma criança japonesa operando, né, num diplomata ali, ela consegue captar para ela alguns paradoxos que são paradoxos para a gente, para ela não é. Ela no diplomata, para deixar de ser um paradoxo para a gente entender aquele paradoxo, a gente vai ter que chegar lá no Redefining, lá no Transforming, né, para conseguir escapar daquele paradoxo e perceber, entender, né, a questão paradoxal por trás daquilo. Enquanto para a criança japonesa, de repente, ela já consegue perceber aquilo. E aí eu vejo a grande utilidade dessas ferramentas, especialmente para o ocidental, porque aí eu resgato aquela ideia do Robert Keegan, né, de você tornar o subjetivo objetivo, né? Eu acho que todas essas ferramentas, a lógica de funcionamento delas, no sentido de desenvolvimento, é esse, né? Cara, tornar o que era subjetivo objetivo. E o Enneagrama está fazendo isso o tempo inteiro. A partir do momento que você, né, começou a conhecer o seu tipo, conhecer o seu vício, conhecer a virtude, conhecer as flechas, conhecer o asa, cara, você está com, né, as luzes todas ali, os holofotes todos ali, tentando entender o que você está pensando, por que você está querendo fazer aquilo e não aquela outra coisa. Cara, é isso. Aí você está conseguindo, né, objetivar, né, de alguma maneira. Exato. Eu gosto de pensar, Zé, que a consciência nada mais é do que uma habilidade de tomar perspectiva. E o Enneagrama nos ajuda a ampliar a perspectiva de uma maneira, né, muito objetiva. Então, você passa a tomar consciência daquilo que é importante para você, o que é valor, o que te faz reagir, quais são os gatilhos, quais são os mecanismos de defesa. E aí você vai facilitando a tua aprendizagem no percurso, né? E aí reconhecendo que faz parte do saber ou não saber, né? Que é um pouco disso que você trouxe, assim, porque somos seres complexos e é impossível a gente saber tudo. Então, como é que a gente se coloca, né, no território, com a pele em jogo, sabendo de que o ser humano ele está em constante evolução,
né? Já é comprovado cientificamente de que o adulto segue se desenvolvendo a vida toda, intencionalmente. Então, acho que até os anos 70, 80, essa não era uma crença, assim, isso era uma coisa, não, você atinge uma maturidade lá aos 40, 42, e depois de lá é só ladeira abaixo, né? E hoje já não, hoje a gente já sabe de que é possível esse desenvolvimento contínuo, é possível a gente estar expandindo a nossa capacidade de raciocínio, se desenvolver tanto na dimensão física, intelectual, moral, né, vertical, né, quando a gente fala de níveis de consciência, espiritualidade, ou até mesmo horizontal, aprendendo coisas. E aí eu acho que o Eneagrama, junto com os níveis, facilita essa capacidade, porque senão a gente pode se perder no sofrimento, né? Tem muita gente ali que para no quebre e acha que tem alguma questão, né? Eu não consigo sair daqui, e hoje a nossa sociedade medicalizada do jeito que está, né? Tem remédio para tudo, TDAH, depressão, Então, assim, acaba que vai narcotizando ainda mais as pessoas e deixa de que esses estímulos desconfortáveis para que a gente cresça façam com que a gente desconstrua um pouquinho, né, do nosso ego ali, tendo consciência dele, o que é, e assim construir um novo mundo, uma nova visão de mundo, ou atingir uma camada mais complexa. Hoje mesmo eu postei no Instagram ali um pedacinho daquele filme Pobres Criaturas, assim, que a moça fala, né? Tudo é do jeito que é até você descobrir um novo jeito de fazer. E esse novo jeito vai te trazer um novo jeito. Até você descobrir que a Terra não é flat, que os sapatos não precisam de cadastro e que a eletricidade ilumina a noite, né? Então, é um pouco sobre isso, assim, quando a gente fala, né, de Eneagrama e lógica de ação. É como se a gente estivesse constantemente atualizando o nosso sistema operacional para conseguir dar conta da complexidade. E aí é legal, cara, porque como o Gui colocou, né, essa comparação Ocidente e Oriente, como que a forma do ocidental, talvez, dele se distanciar do ego, né, na verdade é objetivando cada vez mais o ego dele, né? Sim. Cara, eu estou objetivando, e quanto mais eu objetivo, mais eu consigo ter perspectiva, né? Eu consigo olhar algo que antes era uma lente para mim, né, através da qual eu enxergava, agora passa a ser uma lente que eu estou olhando ali. E aí eu começo a conseguir ver todas essas coisas, essas lentes à distância, em perspectiva, e aí eu consigo ir me distanciando disso, né? Então, é um processo, que eu diria assim, de distanciamento, de desapego do ego, né, diferente, na verdade, né? É uma trajetória diferente, né, que envolve o grow up, né, envolve, né, todas essas questões aí. Eu acho muito legal. Sabe uma coisa, você citou ali, né, o filme, tem um filme também que eu vi esses dias, que chama, acho que é Um Dia Perfeito, não sei se vocês já assistiram. Perfect Day, o filme tipo 9, maravilhoso. Muito, nossa, um filme lindo. Cláudio, eu vou te pedir uma lista de filmes com o tipo do lado, para você mandar compartilhar com a gente aí. É que como é fácil da gente se identificar, esse do Perfect Day eu me identifiquei total, Zé. Dos outros eu preciso pensar um pouco mais. Mas vai lá, Gui, conta o que você gostou do filme. Mas esse filme é interessante, né? Porque ele mostra, acho que é exatamente essa visão que o Zé trouxe, né? Da objetivação, né? Como o ocidental tenta objetivar e criar, às vezes, né, um padrão de vida que vai ser comum para todos, né, e tal, uma vida mais pasteurizada, assim, né. E aquele filme é muito interessante, porque a forma como o filme se desenrola é justamente assim, né, é um cara que ele é zelador, assim, ele limpa os banheiros em Tóquio, e ele tem uma vida simples, super simples, e tranquila e repetitiva, e o cara é muito feliz, assim. E aí acontecem alguns encontros ali tal, de pessoas que julgam ele por ele ser dessa forma, que eu vejo um arquetípico total do mundo ocidental, assim, né? Parece que de fato esses dois conflitos, o conflito entre esses dois mundos, assim, que se mostra no filme, assim, e é muito interessante como isso, né? Às vezes uma coisa que a gente julga com a nossa mentalidade ocidental, o bom e o mal, o positivo e o negativo, e para eles simplesmente né? Está dentro de um aspecto subjetivo que não tem bom e ruim,
é uma manifestação que vai se manifestar tanto para o bom quanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Dependendo da circunstância, do contexto, como você falou, né, Cláudio? E uma coisa, né? Eu acho que o Enneagrama é muito poderoso nesse sentido, assim, do que você falou ali, né, Cláudio? De trazer consciência, né? E a gente entender essa questão mais contextual, assim, porque se você for ver até, né, o Jung falava, né, que toda a trajetória psicológica dele era para trazer o inconsciente para o consciente. Eu acho que o Enneagrama é poderosíssimo nesse sentido. Eu vejo que talvez o Jung tentou fazer isso com os arquétipos, né? E o Enneagrama, para mim, é mais profundo, você que ser mais profundo que os Muito mais arquétipos, efetivo, né? muito mais efetivo. No aspecto de cura, assim, né? Então, o Enneagrama é altamente terapêutico. Se você ainda não fez seu Enneagrama, conversa com a Cláudia, procura ela lá. É isso aí. Depois você divulga, Cláudia, as tuas redes, que, olha, uma coisa muito significativa, vai fazer muita diferença na tua vida. Mas eu ressalto que ele é apenas um mapa, né? A gente não pode terceirizar a responsabilidade, e eu gosto muito de jogar depois tudo isso que a gente aprende, né, na teoria integral, tudo isso que a gente adquire de conhecimento, assim, amassar, não digo jogar fora, mas tentar colocar realmente a pele em jogo, porque o território é muito mais rico do que qualquer mapa. Então, assim, fazendo assim uma grande honra a todos esses mapas, mas eu gosto de dizer que ele coexiste com o território, né? De nada adianta experimentar todo esse conhecimento e não atuar com lucidez, né? E com essa perspectiva de querer evoluir, de querer ir para uma camada mais complexa, porque muitas vezes também as pessoas falam, o que vai me trazer de bom? Eu falo, cara, ele não sei se vai te trazer, na verdade, ele vai te trazer mais complexidade, você vai conseguir lidar com coisas, talvez, que você, né, como o Zé falou ali, vai objetivar coisas que não estejam tão claras e talvez seja até um pouco mais dolorido, né? Tem muita gente assim, que eu pego para fazer, né, 3, 4 sessões, eu não gosto de fazer uma devolutiva só, mas às vezes é uma só, a pessoa tá ali, tipo, chocada com tudo aquilo que leu, né? Então... Mas como eu fiquei, assim. É porque é uma descoberta mesmo, né? Coisas que às vezes anos de terapia você tenta explorar aquilo e, bum, de uma hora para outra tá ali na tua frente, né? Para você aceitar aquilo, às vezes, fala, caraca, né? O que eu vou fazer com isso? E esse é o meu próximo ponto que eu acho que seria legal de explorar, é como que funciona o caminho de cura também, Cláudio. Né? O caminho da luz ali, o caminho tem um nome apropriado para isso no Enneagrama, né? Você pode explorar um pouco. Do desenvolvimento, né? Eu costumo falar assim, pelas asas a gente tem uma evolução, porque elas já são recursos disponíveis. Então, quando a gente sabe em que caixinha você está e tem a chave para sair, o primeiro passo é ampliar, né, expandir em direção às asas. Com consciência, você escolher atuar. Então, o Zé é um tipo 7, como é que ele atua, né, com uma energia mais presente do tipo 8, da realização, enfrentando o que precisa enfrentar, ou até com a energia do tipo 6, que é a outra asa, olhando para os cenários de forma mais realista, sem aquele óculos muito otimista do 7. Então, assim, o primeiro passo em direção ao desenvolvimento, Gui, é esse percurso através das asas. Tá? E aí, depois, a gente fala do desenvolvimento através das flechas. E aí tem várias escolas que têm a flecha que você vai sob tensão ou sob desenvolvimento. Eu gosto de pensar de que o trânsito, a gente escolhe estar, né, no lado reduzido da psique, ali distorcido da psique, de qualquer asa e qualquer flecha, ou do lado virtude. Então, é bem bacana você reconhecer as energias das flechas e das asas para poder atuar muito de acordo com a virtude de cada um deles, né? E não... Porque muitas vezes você pode ir para aquela asa ou para aquela flecha pela baixa personalidade também, né? Ali pela ferida, né? Vamos dizer assim. E aí, você conseguindo... De maneira não tão saudável, né? Vamos colocar assim, né? De maneira não tão... Exato. De repente, para dar um exemplo assim, né? O Zé tipo 7 vai para o 6, eu vou olhar os cenários de forma mais realista. E de repente fica tão realista e tão difícil para ele lidar com aquelas questões mais doloridas que o 6 consegue enxergar, e aí paralisa, entende? Então, aí você não está indo para um lugar de virtude, de coragem, de fé, que é para onde o 6, né, virtuoso transita, e sim de paralisia. Vou pegar as flechas aqui que você falou, né?
Então, assim, aí você falou das diferentes abordagens, né? Aí tem a abordagem que diz que, né, é o caminho do estresse, né? E aí o caminho, tem outra palavra, outro termo, né? O De caminho do estresse e o libertação. caminho... De libertação, liberação. Libertação, isso. Então, no meu caso, o caminho do estresse é justamente o 1, né? E eu vejo que eu tenho essa propensão, né? Então, assim, quando começa a me encher o saco, que eu estou com 300 mil frentes abertas, né? E nenhuma delas está chegando em nenhum lugar. 7, daí para explicar para quem aí não eu conhece, falo, agora, essa aqui vai ter que acontecer agora, dane-se, todo mundo trabalha, vira a noite, blá, 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 vamos fazer aqui. Aí pronto. Eu vou... Esse aí acho que é uma energia bem do 8 que você trouxe também agora. Do 8, da asa, né? Eu acho que da asa. Da asa. O 1 seria como é que você cria estrutura de mas tem que ser assim, eu falo muito disso, tem que ser assim. Faz que chega de perguntar como é que acha que tem que fazer, vamos assim, que é assim que funciona, né? Então, aquela coisa. E, ao mesmo tempo, eu vejo que eu tenho essa tendência no estresse, mas, ao mesmo tempo, às vezes, isso que você falou agora fez todo sentido para mim. Às vezes, não é um estresse momentâneo, mas é uma situação, um período de estresse. O meu refúgio acaba sendo mergulhar mais em aprofundar o conhecimento sobre aquela coisa, ou seja, e não estou resolvendo porcaria nenhuma. Estou viajando no estresse, às vezes abrindo mais frente ainda, mergulhando naquilo que deveria ser o 5 lá, que seria meu caminho de desenvolvimento, né? De um observador especialista, né? E aí, assim, Exato. Você escolher, né? Eu quero ir para esse lugar para reter energia, para parar de desperdiçar. Porque, para quem não manja muito, o 7 que o Zé está falando, ele é muito bom de começar várias as coisas. Ele tem uma capacidade, ele é chamado do entusiasta visionário, ele tem uma capacidade de ver 1000 perspectivas, e normalmente muito positivas, e é super visionário. E aí isso, às vezes, dificulta as acabativas. Né? Então, como é que você traz a energia do 8, que é um bem realizador, que faz acontecer, que acho que veio na tua fala, assim, uma energia de tipo, vamos para cá, é aqui o caminho. Como que você pode ir para o 1 e, ao invés de buscar um perfeccionismo e ficar tensionado, e sim criar uma estrutura, uma disciplina, um discernimento para saber o que é prioridade, o que precisa ser feito. E aí, ir na profundidade do 5, que é o caminho de desenvolvimento, para observar de forma quieta, né, de forma distanciada, compartimentabilizada, para conseguir realizar aquilo do melhor jeito possível. E aí, isso é o desenvolvimento vertical, né? Porque sem os níveis de consciência, sem essa capacidade, ele é só um desenvolvimento horizontal. Você pode saber tudo de Enneagrama e continuar cantando a musiquinha da Gabriela lá. Eu nasci assim, eu cresci assim, tenho a síndrome da Gabriela. Quando você inclui os níveis de consciência, que é essa habilidade de questionar, né, que você falou do redefining, de transformar principalmente, você atinge um lugar de maior complexidade e aí ter ações mais criativas do que reativas no mundo. Legal. E é legal, né, explicar que isso se aplica, né, claro, para cada um dos tipos tem as suas asas. É claro que a asa, cada um manifesta de um jeito diferente, mas o caminho de desenvolvimento, ele é específico para cada um dos tipos. Então, a gente está falando aqui, usando o exemplo do tipo 7, mas isso se aplica para todos, né? Então, se vocês quiserem se aprofundar, procurem lá a Cláudia mesmo, nas redes sociais e tal. Acho que é legal você compartilhar, Cláudia, as tuas redes. Eu tenho ainda mais pergunta aqui, tá? Mas só para o pessoal já ficar sabendo antes, para a gente não esquecer. Sim. Eu tenho um ponto que eu queria, acho que é legal, talvez já esteja evidente, né? Como que isso funciona, mas você até começou ali explicando como se funciona a tua própria empresa, né? Mas como que você vê que o Enneagrama pode ser praticado nas organizações? Porque eu tenho visto que isso tem crescido cada vez mais, né? As organizações têm procurado muito, e você, né, é um caso que você tem feito cada vez mais workshops nas empresas, trazendo conhecimento do Enneagrama, e como que você vê que isso tem ajudado os times a entenderem os gaps um do outro, enfim, ou a colaborarem mais, enfim, se você puder trazer a tua visão com relação a isso, você tem muito conhecimento prático, né, com relação a isso também. O que você tem percebido? Então, esses dias eu fiz um trabalho com um time performance só de engenheiros, foi muito bacana, porque eram 9 pessoas e a gente só não tinha um tipo 4 no grupo. Olha e aí só.
Porque é uma organização bem tradicional, assim, então, realmente, nas empresas, o tipo 4, que é o mais criativo, o mais, né, inovador, ali, naquele contexto, vamos dizer assim, não era uma pecinha que fazia falta, vamos dizer assim, a energia do tipo 4, né? Então, quando esse grupo entrou em contato, né, com as suas características individuais e com a característica daquele grupo, porque a gente também pode, assim como nos níveis de consciência, a gente mapeia o centro de gravidade do nível de consciência de uma empresa, ou de um time, ou de um departamento, no Enneagrama a gente também, ao observar um coletivo, a gente consegue mapear a energia mais presente daquele time. Quando as pessoas entendem, né, que tem algumas que transitam muito fortemente pelo quadrante superior da esquerda e outras do quadrante inferior da direita, isso traz, e assim, de uma maneira muito clara e objetiva, como a gente está falando, isso traz muita empatia e traz muito engajamento para as pessoas também. Então, por exemplo, os tipo 9 e os tipo 2, eles vivem no quadrante inferior da esquerda, que é o espaço compartilhado, a coisa das relações, das conexões. Ali vivem os 9 e os 2, vamos dizer assim. Os 7, os 3 e os 5 gostam lá da conduta, do fazer, do objetivo, do superior da direita. Então, assim, quando as pessoas num time se identificam, né, a si mesmo e o seu coletivo, a partir dessa perspectiva de ação, de lógica de ação e de motivação que está por trás do comportamento, tudo muda. Então, posso te dizer que as organizações que têm aplicado isso, eles conseguem trabalhar com maior segurança psicológica, né, também para criar essa linguagem neutra que você já falou ali antes, essa empatia, essa maneira múltipla do saber. Então, assim, como é que... E nesse caso, tinha um tipo 5 só, e o rapaz, ele tinha muita dificuldade de se expressar, de se comunicar, de interagir com os grupos, que são características, né, daquele subtipo ali, no caso, era até o Castle, né, que vive isolado lá em cima do castelo. Então, como é que as pessoas desse grupo trazem em reuniões ele para a conversa? Porque normalmente são pessoas que têm uma capacidade cognitiva e de pensar e de trazer visões de um jeito diferenciado, realmente, né? Então, o Enneagrama tem auxiliado muito nessa investigação, sabe? De primeira pessoa, segunda pessoa na relação e terceira pessoa quando a gente avalia. Não é o centro de gravidade, mas a gente avalia a energia presente naquele time. Energia prevalente, né? Vamos colocar assim. Exato. E aí isso favorece, né, o trânsito na complexidade, as interconexões, favorece a segurança psicológica, traz mais consciência para o negócio em si, e favorece todo o ecossistema, né? Porque realmente as relações ganham uma neutralidade, vamos dizer assim. Você sabe que não que aquela pessoa não vive lá isolado no castelo porque ela tem algo contra você, não, é porque o jeito, né, tá ali presente é aquilo que faz parte da natureza dele, né? Então, a gente, ao levar o Enneagrama para as organizações, a gente está ativando essa musculatura do observador que observa a si mesmo, e que observa a relação e que observa o contexto. Então, aí falando um pouco da teoria U, a gente está, né, indo para um lugar de acesso à fonte com muito mais rapidez e eficiência. Perfeito. Observar, né? Como é que eu desperto o observador que observa a mim, que observa a nossa relação e que observa o contexto. E aí o futuro que quer emergir, trazendo teoria U, acontece de um jeito mais suave do que muitas vezes quando a gente não tem esse conhecimento, essa consciência. Faz sentido? Faz muito sentido. Eu acho que de uma forma, né, prática, assim, também tem a questão de entender as valências de cada um, né, e onde que a gente pode contar mais com um ou com o outro, assim, né, potencializando o grupo mesmo também, né. Então, mas é muito legal isso eu não tinha pensado por esse lado da segurança psicológica, porque é isso, né, no final das contas, você entende o que as coisas não são pessoais, né, as manifestações não são pessoais, você cria um espaço de muito mais cuidado e de abertura ali mesmo, né, de conhecimento do grupo mesmo. Então, é muito interessante essa perspectiva, gostei muito. E aí, esse relatório do time, ele também traz, assim, comportamentos padrões de como é que aquele time responde a um conflito, como é que aquele time interage entre si, quais são os padrões de interação, como que ele se manifesta, como é que é o estilo de liderança, né? Porque daí tem um líder e o time,
como é que é a relação do líder com o time. É muito, muito rico. Ele traz também o nível de tensão daquele grupo, porque tem o trabalho individual, né? Então, por exemplo, tinham pessoas que estavam com um nível de tensão bem alto, outras que estavam ali no laranjinha, o que é saudável, porque significa que a gente ainda tem espaço, né, para puxar a cordinha e trazer a pessoa para um nível de tensão maior, e também o nível de tensão do grupo. Então, esse grupo que eu comentei com vocês aqui, eles, energeticamente, vamos falar assim, eles tinham muito da energia do tipo 2. Não significava que tinham 2 integrantes do tipo 2, mas ao somar, né, todos aqueles tipos de personalidade, como que cada um pensava, sentia e agia, deu um tipo relacional. Então, como que a gente trabalha, né? E aí, já dentro desse mesmo workshop, eu trouxe práticas que favoreciam o desenvolvimento desse tipo relacional, que gosta de ter suporte, de dar suporte, de se sentir útil, e fez muito sentido para todos, assim, porque individualmente cada um tinha o seu tipo, né? Vamos dizer assim, e coletivamente eles eram realmente um grupo que dava suporte para a empresa toda como grupo, sabe? Então, traz muita informação de novo, né? Objetifica quais são os valores do grupo, quais são as forças associadas, quais são as metas prediletas daquele grupo de estar trabalhando. Enfim, é um trabalho tão profundo quanto o individual. Nossa, fascinante, assim, tudo isso, né? Tipo, a gama de possibilidades de autoconhecimento de grupo ali, né, que isso traz. Eu lembro até durante a minha CMI, que a Ana Patti era a nossa mentora, e ela desenhou, ela fez, né, o mapa do nosso grupo todo, assim, e ela pontuou umas coisas, assim, que a gente, de fato, né, trouxe para a objetividade, assim, que a gente não tinha se ligado. A gente era um grupo muito forte, tinha muitos tipos 9, tinham 3 tipos 9, tinha um tipo 7, tinha uma tipo 3 só, e uma tipo 4. Então, a gente tinha uma falta mesmo dessa questão de ter uma direção mais clara mesmo, né? Um objetivo mais claro. Tinha uma tipo 3 ali que, tipo, não, você vai potencializar esse grupo aqui, porque se deixar do resto, a gente vai ter uma abordagem um pouco diferente, assim. Então, é engraçado como que isso mudou a dinâmica do grupo todo, no final das contas, os outros começaram a se comportar mais e se puxar mesmo, trazendo, né, a abordagem de um tipo 3, de um tipo 1, às vezes, de um tipo 8, que eram faltantes naquele grupo, para trazer mais objetividade mesmo para a coisa e conseguir ter mais poder de realização. E foi impressionante o efeito, assim, na quantidade de coisas que a gente conseguiu fazer, como a gente conseguiu potencializar, né, as atividades do grupo a partir desse entendimento mesmo. Nossa, vivência super prática, e no final nosso trabalho foi muito legal. A gente fez uma organização sem fins lucrativos no Rio Grande do Sul, uma das maiores organizações de voluntariado lá em Porto Alegre, e foi incrível, assim, o trabalho. Teve um resultado muito legal. Acho que uma das coisas que foi certamente impactante foi esse entendimento, assim, sabe, dos tipos e como que a gente poderia trabalhar em conjunto. O Enneagrama do tipo. Eu fiz também, Gui, só contribuindo aí, trazendo mais uma camada dessa lente da tipologia ali, dos tipos de consciência. Quando eu como mentora, fiz do meu grupo, a tipologia daquele time deu o tipo 6, que eles manifestavam muito forte o tipo 6. E aí uma questão também da paralisia, da dificuldade de tomar uma decisão, de agir para frente, porque, né, na CMI a gente tem que entregar pela primeira vez um projeto para uma empresa de verdade que você nunca fez, nunca trabalhou com metamodelo de gestão e tal. Então gera uma certa tensão e todo mundo tem a vida paralela real rolando simultaneamente, né? Então e tem prazo para entregar, senão você não certifica. Então gera realmente uma tensão, e o meu grupo chegou num determinado momento lá que paralisou. E aí eu tive que trazer outro tipo de consciência, né, que está dentro da mesma lente, do feminino e masculino. Porque estava distorcido. As meninas tinham uma energia masculina super fortes, e os homens estavam todos querendo trabalhar o feminino, o masculino saudável, e ficavam aceitando tudo como é. E aí o grupo 6, com esse passo do feminino masculino, eu tive que falar para os caras, escute, vamos lá, vamos atuar, cadê a direção, cadê a assertividade? Cadê o guerreiro? Exatamente, cadê o gol? E aí foi quando mudou. Aí eu tive que trabalhar a questão do feminino e masculino, que também é uma
né, uma coisa super importante que a teoria integral nos ensina, para o grupo sair do lugar. Não foi nem o Enneagrama. Legal. Aliás, o Enneagrama trouxe a justificativa da paralisia, vamos dizer, né? E aí, para a cura, o trabalho feito foi através da energia do masculino e feminino. A gente trabalhou bastante isso também. E que também é tipos, né? Que também é tipologia, também é tipo, é horizontal também. Pô, acho que, para mim, foi super revolucionário também vivenciar isso. Se vocês quiserem fazer um podcast feminino-masculino, olha aí, já é meu tema. Isso é bom. Temos que fazer. Mas não vamos entrar agora, porque já estamos aqui há muito tempo. Se a gente começar a abrir aba agora, eu até pensei em mais algumas coisas aqui para a gente falar, porque os tipos também se manifestam, como você falou, em diversas formas diferentes também, né, Cláudio? Tanto no âmbito de como a gente lida com as questões mais físicas, mais mentais, mais sentimentais e tal, né? Mas eu acho que essa aba, se a gente abrir aqui, a gente vai até meia-noite aqui gravando e a gente não vai acabar. Bom, você tem mais algum outro ponto, Zé, antes da gente fechar? Não, eu só ia comentar, né? Você estava trazendo a questão dos grupos, né? Cara, e meu grupo, né, na CME esse ano tem, né, são 3 pessoas no 7, né, com tipo 7, e uma pessoa no tipo 1, cara. Você imagina, assim, ainda bem que a gente passou pelo Enneagrama e as pessoas conheceram, né, a abordagem do Enneagrama, senão, cara, a pessoa que está no 1 lá, ela estaria em permanente tortura, né? Né? Porque era assim, não, e aconteceu, e assim, foi fantástico, porque quando ela percebeu, né, a vibe dos companheiros, né, numa das reuniões ela chegou tomando uma taça de vinho, né? Ela chegou na reunião tomando uma taça de vinho, e aí todo mundo ficou meio chocado, assim, ué. Tipo assim, amiguinhos, estou na vibe de vocês aí, ó. Foi fantástico, fantástico. Né? E aí conhecer e reconhecer isso foi, cara, foi muito legal, porque logo que a gente formou o grupo, a visão que eu comecei a ter é que ela era assim, nossa, tem muita coisa de diplomata nela, tem muita coisa de, né? E na verdade era o 1, né, cara? Era totalmente o 1 se manifestando, ainda mais sentindo, né, num grupo cheio de 7, né, cara? Então, assim, aí ela tinha espiralou para baixo. Exatamente. E que tá tudo bem, né? Isso que eu acho que é a beleza, que a gente reconhecer que não tem nível de consciência melhor ou pior que o outro, porque exatamente. Para você estar lá nos pós-convencionais, você tem que ter muito do diplomata, você tem que ter muito do especialista, você tem que ter muito do realizador, senão não sustenta. Né? Senão você toca e volta rapidinho. E a mesma coisa o Enneagrama, não tem um tipo melhor que o outro, né? Todos os tipos do Enneagrama têm luz e sombra. Então, acho que é importante também a gente reconhecer essa beleza de que tudo é uma questão de linguagem e de, acho que, compaixão mesmo, de a gente botar a pele em jogo e seguir vivendo, dando o nosso melhor, né? Sendo a nossa melhor versão, independente do tipo, independente do estágio que esteja, do estado que está, acho que esse é o grande trabalho, né? Nutrir a amorosidade, né, e essa pluralidade, né, porque acho que o mundo só se sustenta com isso mesmo, né. Então, muito bom, Cláudia. Cara, foi incrível, assim, eu estava com muita expectativa para gravar esse episódio contigo, é um tema que, para mim, foi Caban, assim mesmo, abriu muito a minha, lembrando lá o Elefantes na Neblina lá, né, Caban, abriu muito a minha mente, assim, eu acho que a gente conseguiu trazer vários conceitos super práticos, assim, que vai ser bem impactante, assim, para as pessoas que estiverem escutando. Então, muito bom, muito obrigado, Cláudio Votos, pela tua disponibilidade, por fazer parte aqui, e a gente tem que agendar os próximos já, pensar no masculino e feminino, pensar em, de repente, o Enneagrama Manifesto para diversos tipos de manifestação, seja mental, seja física, enfim. Aquela continuidade é importante também, exatamente. Eu estou querendo criar uma jornada do Enneagrama na complexidade, aprendizagem na complexidade com o Enneagrama, porque, incrível. Cara, as organizações estão sofrendo muito com essa coisa de geração, né? Você vê assim, também sem querer abrir a aba, mas assim, é a primeira vez na história de que tem 4 gerações, né, trabalhando juntas, a Boomer, X, Y, Z, e daqui a pouco vai entrar a Alpha.
E como é que você lida com o tipo de personalidade, nível de maturidade, geração, tudo isso exatamente. junto, misturado, joga todos os mapas no lixo e segue. Então, tô bem motivada a criar isso aí, se vocês quiserem conversar mais sobre o assunto. Vamos conversar sim. Eu tenho notado assim, que quem consegue trabalhar com essas múltiplas gerações, nossa, consegue um potencial incrível. Exatamente, assim, cara. Conseguir engajar essas múltiplas gerações nossa, cara, é um ouro, né? Consegue ali um diamante, né? Polido mesmo. É o território, é sobre isso que eu gosto, é disso que eu gosto. Ultimamente, a minha paixão é essa agora. Fantástico. E a gente nem falou sobre constelação também, né, Cláudia? A gente pode explorar outro dia constelação organizacional, que você também vincula com o Enneagrama também, né? Se traz os conceitos, que também tem um potencial transformador enorme, né? Tem. A ordem vem antes do amor, então, antes de tudo isso que a gente está falando, de relação amorosa e compaixão, tem essa coisa da hierarquia, da ordem, pertencimento. Estou aberta, gente, aqui para co-criar com vocês o que vocês acharem interessante, inclusive, além do podcast também, na vida prática. Show. Bom, pessoal, esse aqui a gente falou, né, sobre a teoria U em alguns episódios, então esse é um exemplo do quando a gente alcança o nível 4 de interação. Acho que a gente conseguiu tocar o nível 4 de interação aqui em vários momentos, claro que a gente não está criando algo novo aqui, mas tiveram diversos insights, diversas descobertas aqui, e eu saio, nossa, parece que posso correr uma maratona agora, tão energizado, entusiasmado que eu tô. Então, muito flow. Uma vez, muito flow. E é isso, vamos trocando. Pessoal, não esqueçam de compartilhar esse episódio com as pessoas que vocês sentem que tem essa abertura e curtir também, porque isso faz com que esse conhecimento chegue para mais gente, assim, no final das contas a gente consegue exercer esse propósito, né, que é de auxiliar as pessoas e os sistemas a desenvolverem os seus níveis e também, por que não, né, integrar mais os seus tipos agora. Os seus tipos, isso aí. Então, obrigado mais uma vez, Cláudio. Obrigado, Zé. E a gente Obrigado, Cláudio. Obrigado, Gui. Valeu, gente. Obrigada. Tudo de bom, Flex Flow, para vocês. Um abraço, pessoal. Tchau. Um abraço.